Eu não sei se vocês estão aqui hoje por causa da minha palestra ou por causa dessa sala maravilhosa com um banheiro espetacular. Eu confesso que eu fiquei na dúvida depois de tantas apresentações. Mas você sabe que o auto-engano é a felicidade do ser humano, né? Então eu vou preferir acreditar que vocês estão aqui hoje para o nosso bate-papo. Bom, brincadeiras à parte, é uma honra estar aqui, um prazer. Quero agradecer ao presidente Frank, ao Daniel, à Alice, que fez a ponte, por esse convite. É a primeira vez que eu estou na cidade. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, com uma comunidade tão representativa, com um grupo tão forte aqui dentro, para uma conversa que, para mim, é extremamente instigadora, né, que é falar sobre as empresas familiares. Eles estão arrumando aqui. Bom, vou falar rapidamente aqui de mim. Eu também sou membro de uma empresa familiar, eu sou jornalista, estou com colegas aqui. Sou jornalista de formação, eu sou terceira geração do Diário do Comércio, é uma empresa jornalística de Minas Gerais, é uma Gazeta Mercantil do Estado de Minas Gerais, fundada pelo meu avô. Eu brinco que meu teste vocacional com 15 anos deu o Diário do Comércio. Depois eu entendi que o jornalismo viabilizaria meu sonho de trabalhar na empresa da minha família. Então fiz jornalismo, comecei trabalhando com eles. Depois, seguindo os preceitos dos consultores, eu fui trabalhar na TV Bandeirantes durante 5 anos como repórter e apresentadora. Depois fui convidada para voltar para o Diário do Comércio. Na ocasião, meu pai, que era genro, era o presidente. Eu voltei já num projeto de sucessão, mas 2 anos depois eu perdi meus pais. E aí, naquele momento, um momento difícil para toda a família, naturalmente, eu comecei a ter pequenos atritos com a minha família. É um momento, como eu falei, muito difícil. E eu concluí que eu precisava da minha família, que era melhor eu abandonar o Diário do Comércio e buscar outros caminhos profissionais. Foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida, mas eu tenho tranquilidade que eu fiz a coisa certa. Então fui dar aula, fui trabalhar com comunicação empresarial e fui convidada para ir para a Fundação do Cabral, uma escola de negócios aí que a gente tem muito orgulho, né, de termos, sobretudo em Belo Horizonte. E foi lá que eu fui trabalhar com empresas familiares. Trabalhei durante 15 anos na fundação, responsável pela área, né, pelo projeto que a gente tinha. E foi onde eu ressignifiquei a minha relação com o Diário do Comércio. Porque pelos primeiros anos era, como é que vai o Diário do Comércio? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. E foi trabalhando com empresas familiares que eu entendi que eu tenho um outro lugar, um novo papel, que eu sou uma acionista, cotista, participo do conselho, né, de consultivo do Diário. Então eu aprendi que existem vários papéis para a gente poder desempenhar nesse ambiente da empresa familiar. E hoje eu tenho muito orgulho dessa história e de onde eu vim e aonde eu estou. Então esses 20 anos trabalhando com empresas familiares é com tudo que eu estudo, que eu me dedico, mas também com a minha própria experiência de fazer parte de uma empresa familiar, sabendo de todos os desafios que nós temos e de todos as belezas, né, que é estar no ambiente da empresa familiar. Então esse é meu currículo. Há 7 anos eu optei por me desvincular da Fundação do Cabral, trilhar a trilha do empreendedorismo, onde eu montei minha própria consultoria, que eu trabalho com profissionalização das empresas familiares, e há 4 anos montei a Escola da Família Empresária, onde eu também tenho um programa de formação de membros de famílias empresárias, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Então essa é a minha trajetória. Sou apaixonada por esse tema. Bom, isso aqui é um gráfico que talvez vocês já tenham ouvido, já tenham visto. 75% das empresas, cerca de 85% das empresas no mundo são empresas familiares. E no Brasil não é diferente, se duvidar até um pouquinho maior. Mas a gente tem 75% na União Europeia, 25% das maiores empresas da Europa, 85% na Inglaterra, 83% na França, 79% na Alemanha, 65% na Índia, 73% na Itália. E eu brinco que na Itália é onde a gente tem as maiores e primeiras empresas familiares. É uma brincadeira, mas alguém aposta quais são? Na Itália. Oi? É uma brincadeira, a máfia e a Igreja Católica. Bom, vocês sabiam que as duas empresas mais antigas no mundo são japonesas? Alguém sabia disso? Muito bem. Então, é uma empresa criada no ano de 778 depois de Cristo, naturalmente, e a segunda, 718 pós-Cristo.
Então, são as empresas mais antigas. A Congo Kumi, há poucos anos, ela foi vendida para uma incorporação, mas passou por 40 gerações da mesma família. Vocês conseguem imaginar o que é isso? 40 gerações. E a Oxi, não sei como é que pronuncia, tem 46 gerações, né, da mesma família à frente do negócio. Então, fiquei muito feliz quando eu estava pesquisando para trazer para vocês. Mas no Brasil, nós também temos 85% das empresas e nós somos responsáveis por mais da metade do PIB brasileiro e por 3/4 dos empregos gerados. Mais da metade do PIB brasileiro e 75% dos empregos gerados são oriundos das nossas empresas familiares. Com esses números, a gente entende a importância dos nossos negócios familiares para a economia da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Só que, infelizmente, a gente tem também esses números. Só 4% chegam na 4ª geração. Nós vimos aqui 2 exemplos de empresas que estão na 46ª geração. E os dados nos mostram que as empresas familiares não chegam na 4ª geração. Se a gente for descobrir o que acontece, são vários motivos. Mas a grande parte das vezes são empresas que não deram conta de lidar com o ambiente da empresa familiar. Quando a gente fala de uma empresa familiar, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de uma família, de pessoas, de relações e de emoções. E quando a gente fala de emoções, a gente fala do carinho, do afeto, do amor, do querer bem, da simpatia, não é isso? Mas a gente fala também da falta de carinho, da raiva, da mágoa, dos ciúmes, da inveja, porque nós estamos falando de seres humanos. Então, esse é o desafio das empresas familiares, é lidar com sentimentos do humano, num ambiente que é tão racional, empresarial, né, que a racionalidade deve ditar as regras. E quando a gente junta esses 2 mundos, a gente tem a empresa familiar, que fazemos parte. E quando a gente fala dessa taxa de mortalidade, não necessariamente a empresa deixou de existir. Muitas vezes sim, e outras vezes ela passou de uma família fundadora para uma outra família. Por exemplo, Bombons Garoto, todos nós conhecemos, né, lá de Vitória. Fundado por 2 alemães que vieram para o Brasil. Com poucos anos de existência, um dos irmãos faleceu, os 2 sobrinhos entraram na sociedade e começaram a ter uma disputa judicial com o tio, que durou anos na justiça, anos, indo em todas as instâncias da justiça brasileira. E depois de muita briga, publicidade divulgada em todos os jornais, eles foram comprados pela Nestlé, por um valor muito abaixo do valor que a marca valeria, mas em função das brigas societárias que eram públicas. Então é uma empresa que continua existindo, mas não é mais da família fundadora, porque a família não soube lidar com o ambiente da empresa familiar. E esse ambiente é um ambiente que todos nós que fazemos parte de uma empresa familiar precisamos estar atentos, porque são questões que vão acontecer. Se eu perguntar para vocês aqui todos os motivos que as empresas familiares deixam de existir, nós vamos listar aqui uma infinidade. Mas a gente tem alguns: 20% por dificuldades do próprio negócio, 10% por falta de sucessores competentes, 10% por falta de capital para investir no negócio em momentos de crise. Quem não tinha condições na época da pandemia saiu do mercado. E observem, 60% por dificuldades de relacionamento entre as pessoas. 60% dificuldade de relacionamento. Relações, pessoas, interpessoal. E mais, 50% destes 60% poderia ser evitado. O que significa dizer que pode ser evitado? Cadê o Guto? A gente pode querer trabalhar em família, fazer uma sociedade com o primo, com o irmão, com o marido, com a esposa, com o filho. Os filhos vão chegar, os netos vão crescer e podem querer trabalhar nos negócios. Eu posso querer não continuar na sociedade da minha família, vender minha parte, casei, vou morar com um francês, não quero continuar nesse negócio. Eu posso resolver ir para a vida política e não participar mais do negócio. São tantas variáveis
podem acontecer na nossa vida, que nós sabemos que podem acontecer, nossos filhos vão casar, os genros, noras vão chegar, que a gente pode imaginar como que nós queremos que, se isso acontecer, seja a nossa conduta. Então, como que nós pensamos quando os filhos chegarem para trabalhar? Quando eles casarem e tiverem seus cônjuges? Se alguém quiser resolver sair da sociedade, se meu irmão resolver ser médico e não trabalhar no negócio, como que nós queremos que seja conduzido? E é isso que nós falamos que pode ser evitado. Porque na hora que eu resolvo agora, como será quando meus filhos crescerem e começarem a trabalhar nos nossos negócios, eu não vou chegar no momento que eu vou querer que ele vá trabalhar de qualquer forma, porque agora ele não passou no vestibular e eu quero que ele faça alguma coisa e não fique em casa vendo sessão da tarde. Então, é isso que nós falamos, que são pontos que podem ser evitados. É a gente imaginar hoje o que pode acontecer e como nós vamos proceder. Dito isso, eu vou trazer para vocês uma série de questões que podem acontecer, que provavelmente acontecerão ao longo da jornada, da história de vocês enquanto empresas familiares. E pontos para chamar a atenção de vocês. Meu objetivo aqui é provocá-los. É fazer vocês saírem daqui hoje com pelo menos uma pulguinha aí no incômodo que faça vocês pensarem daqui para frente. O primeiro ponto é o nível de diálogo que vocês têm dentro do núcleo familiar de vocês e de coesão. O que é coesão, pessoal? União, né? União, coerência de ideias. É isso aí. É isso que nós temos nas nossas: união, coerência, objetivo comum, trabalhando todo mundo em prol do mesmo, de algo comum. É isso que nós temos nas nossas empresas familiares. Um exemplo de um grupo coeso, e não é um grupo empresarial. Um time de futebol é coeso? Um time esportivo, de qualquer esporte. No time de futebol, a gente tem aquele que fica lá no gol defendendo, o que ataca lá na frente, o que é muito bom da perna direita, o que chuta pela esquerda, não é assim? Meio de campo. Quem perdeu aquela Copa de 7-1? Quem ganhou? A gente fala o nome de algum jogador? O time ganhou, o time perdeu. Não é isso? Não deveria ser assim nas nossas empresas familiares? Nós conquistamos, nós tivemos um ótimo ano, nós alcançamos nossos objetivos? Ou o que a gente vê acontecendo é: eu conquistei o cliente, eu tive a ideia, eu fiz um ano maravilhoso, eu desenvolvi um novo produto, eu achei o terreno onde nós fizemos nossa indústria, eu. É assim ou não? Disputa de ego, disputa de poder, vaidade. Isso não é um grupo coeso. Porque quando a gente reconhece que cada um de nós tem um talento, uma expertise, se eu sou muito bom no comercial, porque eu sou mais extrovertido ou não, o meu irmão é muito bom no financeiro, o outro é muito bom na criatividade, ter novas ideias. É a somatória de nossos talentos que nos faz forte, poderoso e coeso. Se a gente perde tempo nas disputas de quem é melhor do que o outro, nós estamos perdendo tempo e força desse grupo empresarial. E é isso que a gente mais vê acontecendo nas empresas familiares. É a disputa por ego, por vaidade e por poder. Se a gente não dialoga para pensar qual é o futuro que nós queremos ter como empresa familiar, está cada um navegando por um lado. Nós pensamos muito no planejamento estratégico das nossas empresas, não é verdade? E a gente pensa qual é a família empresária que queremos ser no futuro. Se nós queremos continuar sendo uma empresa com um operacional forte, se nós queremos ser uma empresa que é investidora, que não vai vender operacional, mas nós vamos continuar investindo em vários negócios, se nós vamos ser uma empresa que a família participa da governança e não participa da gestão da empresa, ou se nós vamos continuar sendo uma família de controle de trabalho familiar. Todo mundo pode trabalhar, basta ter o sobrenome que pode sentar lá e que vai ter uma mesa para trabalhar. Qual é a família empresária que queremos ser no futuro? E como nós estamos trabalhando hoje para sermos no futuro a família empresária que nós queremos ser? E se a gente não pensa nisso,
nós vamos ser qualquer família de controle familiar, qualquer empresa de controle familiar. E a falta deste diálogo dentro de casa faz a gente não construir exatamente a família empresária que queremos ser. Outro ponto extremamente importante para nós é a profissionalização e o crescimento. A gente tende a achar que profissionalizar a empresa familiar é tirar as pessoas da família dos negócios. Só que isso não é verdade. Eu fui, na época que eu era, lá do Diário do Comércio, a gente teve consultores trabalhando lá, esse era um pensamento que pairava. Só que a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, por que a profissionalização é tão importante? As empresas não crescem econômica e financeiramente na mesma proporção que as famílias crescem. Faz sentido? O Diário do Comércio foi fundado pelo meu avô. Ele teve 6 filhos e a minha geração nós somos 18 netos. 18 netos de uma empresa que começou com uma cabeça. Então, a empresa não cresce para oferecer o mesmo padrão de vida para todos os 18 netos que naturalmente todos os pais e mães desejam para os seus filhos. E se a gente imaginar que todo mundo vai depender economicamente da empresa, nós temos um grande problema. Além desse raciocínio, temos que pensar o seguinte: a nossa família é como todas as famílias que estão lá fora, não é verdade? Estão aí na sociedade. E o que a gente tem como famílias lá fora? Nós temos pessoas das famílias que são inteligentes, que são éticas, que são capazes, competentes, comprometidas, não é isso? Mas o que nós temos também? Pessoas que não são comprometidas, que não gostam de trabalhar, que não se profissionalizam. Como é que você chama? Fabiane, tá? O que mais, Fabiane? Pessoas que não são éticas, pessoas que não são honestas, pessoas que têm problemas com drogas, pessoas que têm problemas mentais. Não é isso? Lá fora? A nossa família é diferente? A minha não é. Então, quando a gente fala da profissionalização, será que nós queremos essas pessoas nos cargos de liderança? Não. Então, quando a gente fala de profissionalização, eu estou dizendo, em ter nos nossos negócios, sobretudo nos cargos de liderança, os melhores, os mais competentes, os mais comprometidos, os mais qualificados. Se eles forem da família, muito melhor. Os números nos mostram, empresas listadas nas bolsas de valores, empresas familiares, que têm membros da família em cargos de liderança, têm um desempenho melhor do que empresas familiares geridas por não familiares. Mas são os competentes, os qualificados, os preparados, os dedicados. Executivos não familiares nós temos excelentes disponíveis no mercado, excelentes. E muitas vezes a sucessão passa por eles, por outras razões. Agora, não tenho dúvida em afirmar que os executivos não familiares não passam desta linha amarela. Eles não colocam o patrimônio deles todo dentro do negócio, como muitos de vocês já colocaram. Porque nós acreditamos no futuro. Se não voltar para mim, volta para o meu filho, para o meu neto, volta. Eu acredito nisso. Os executivos familiares excelentes, eles têm um limite. E, de novo, muitas vezes a sucessão passa por eles, porque a gente não tem outra escolha. Às vezes não tem gente na família que deseje, que queira. Às vezes tem um gap geracional. Então, existem razões para a gente escolhê-los. Mas se a gente tiver pessoas da nossa família que deseja, que sonha, que compartilha disso, preparado, qualificado, dedicado, trabalhador, é o melhor dos mundos. Mas nós precisamos ter consciência que para isso são os melhores. Ah, Juliana, mas lá na minha família eu tenho um sobrinho que ele tem alguma questão de saúde. O que nós vamos fazer? Beleza, nós vamos colocar na empresa, desde que ele não queira ser o presidente, desde que ele não queira ocupar os cargos de liderança, que ele esteja adequado à capacidade dele, ao cargo que ele está ocupando, o nível que ele está ocupando. E aí, tudo bem, porque nós somos família e também não dá para a gente virar as costas dessa forma.
Faz sentido? Além disso, nós precisamos entender esse ecossistema do ambiente da empresa familiar e termos maturidade para esse desenvolvimento. E para isso eu vou eu vou passar para cá e depois eu volto. Quando a gente começa uma empresa familiar, nós, consultores, falamos que existe um sistema fusionado. Vocês já ouviram falar nisso? Fusionado. Família, empresa e negócio são do mesmo balaio, tudo no mesmo buraco. E eu sempre cito a minha família. Eu não conheci isso, mas minhas tias, minha mãe me contavam que a casa do meu avô ficava na frente do terreno e no fundo tinha a gráfica do jornal. Que a funcionária que fazia almoço, arrumava a casa, 2 horas da tarde ela terminava de arrumar a casa e ela ia para a gráfica para encartar os jornais. A Kombi que meu avô distribuía o jornal de segunda a sexta era a Kombi que passeava com 6 filhos sábado e domingo. Quando meu avô faleceu, a fazenda dele estava em nome do Diário do Comércio. O que é isso? Estrutura fusionada. Família, patrimônio e empresa estão no mesmo balaio. À medida que a família cresce, que as novas gerações vão chegando, é impossível continuarmos com a estrutura fusionada. E a gente precisa trabalhar para alcançar a estrutura diferenciada. Família é família, empresa é empresa, patrimônio é patrimônio. Aquela brincadeira boba. Não dá para a reunião de segunda-feira ser antecipado para o almoço de domingo. Não dá para eu chegar no casamento do meu primo sábado e perguntar como é que vai o Diário do Comércio. Não dá para eu chegar na reunião de segunda-feira no Diário do Comércio e perguntar que dia que vai chegar o convite de casamento do meu primo. Porque cada coisa precisa estar no seu lugar, no seu momento adequado. Quando eu penso no futuro da empresa familiar, eu não vejo outro caminho se não for passando pelos trilhos da governança corporativa. E o que é a governança corporativa? É a gente entender que a gente tem esses 3 subsistemas: família, patrimônio e negócio. A família, a gente conversa os temas da família. No negócio, a gente conversa os temas da empresa. E com os sócios, a gente conversa os assuntos patrimoniais. Por exemplo, vocês acham possível 18 netos sentarem numa mesa para decidir se nós vamos parar de imprimir o jornal impresso ou não? Que é a dúvida que ronda a nossa vida há alguns anos. É possível 10 netos conversarem sobre isso? É impossível. Eu tenho primos que nunca estudaram, que não fizeram faculdade, eu tenho prima médica e eu tenho primos que estão no negócio. Então a gente precisa entender em qual sala nós vamos conversar esse assunto. E quem são as pessoas que participam de qual sala? Isso é a governança corporativa, que é um sistema de acompanhamento da empresa, onde os proprietários entendem quais são os fóruns, quem pode participar de qual fórum e quais as decisões são encaminhadas a qual fórum. A governança, se a gente considerar uma estrutura complexa, como fonte aqui o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a gente vai entender que existe uma hierarquia, onde a gente tem os diretores, o presidente, o conselho de administração / conselho consultivo, conselho de administração para as empresas de capital aberto, regulados pela lei brasileira, e a reunião, os sócios e a família. E aqui a gente tem uma hierarquia de poder entre as instâncias. Juliana, essa estrutura é muito grande, é para empresa grande. Itaú, Votorantim, Gerdau, eles têm uma estrutura como essa. Mas o que nós podemos trazer dessa estrutura como inspiração para os nossos negócios? E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês se reúnem com os sócios da sua família para falar sobre os resultados do negócio? Aquele sócio que não participa do negócio, aquele irmão, primo, prima que é médico, que mora em outra cidade, mas que é um sócio ou será um sócio em breve. Quantas vezes nós conversamos com eles sobre os negócios? Nós compartilhamos com eles as grandes decisões dos negócios. Vocês fazem isso?
É assim que a gente vai cultivando o ambiente da governança e que a gente vai formando os futuros acionistas. Então, a governança corporativa, ela pode parecer coisa de gente grande, mas ela pode perfeitamente ser adaptada à nossa realidade, de promover encontros de família, onde a gente cultiva o legado, os valores, a história. A gente pode fazer reuniões de sócios para compartilhar os resultados, ser transparente com todos os sócios. E a gente pode ter reuniões de conselho para falar do negócio, da estratégia, do futuro do negócio. Isso a gente está criando as instâncias diferenciadas, os ambientes diferentes, estamos plantando o embrião da governança corporativa. Além disso, precisamos pensar no próprio planejamento sucessório. Só 4% chega na quarta geração. Infelizmente, 23% das empresas familiares de médio porte brasileira não tem planejamento sucessório formalizado, somente 23%. Pessoal, qual que é a única verdade que nenhum de nós nesse auditório vamos discordar um do outro? Todo mundo vai concordar com a mesma coisa. Nós vamos morrer, não é verdade? Eu só não sei se eu chego em Belo Horizonte viva. Essa é a verdade. A gente não sabe que dia que é. Para morrer, basta estar vivo. Se nós temos certeza absoluta que nós vamos morrer um dia, por que não estamos pensando na nossa sucessão? Uma vez eu estava numa reunião geral da Fundação Dom Cabral com o professor Emerson, fundador, e ele falou num auditório amplo como este, com mais de 500 pessoas na sala, e ele disse: quem nessa sala não estiver pensando na sua sucessão, você não é um bom funcionário para nós. E ele estava falando de pessoas de apoio, professores, gestores, equipe administrativa, todos. Amanhã você pode ter um problema de saúde e ser afastado, você pode ser promovido, você pode receber uma proposta do mercado, você pode precisar substituir um colega seu por alguma necessidade. E quem vai ficar no seu lugar? Quem é a pessoa que você olha na sua equipe e fala: eu vou desenvolver essa pessoa, eu vou prepará-la para, se em algum momento eu precisar, ela está mais bem qualificada para o meu lugar. A sucessão não é obrigatoriamente anunciar que daqui a tanto tempo a gente vai ter um processo, mas é sobretudo ter consciência que nós precisamos preparar novas lideranças. Isso acontece de longo prazo. Um planejamento sucessório, quando a gente fala de sucessão, nós estamos falando de planejamento. O pior momento da sucessão é qual? Na morte. Diário do Comércio viveu 2 na morte. Meu pai, 10 meses depois do meu tio que tinha sumido. A empresa sofre, a família sofre, os funcionários não estão prontos e a gente perde enquanto negócio. E eu falo isso aqui para filhos aqui presentes. A empresa familiar é o filho mais leal que um fundador tem, que não briga com ele, que não fecha a porta, que não atende telefone. É uma relação visceral que os fundadores têm com suas empresas criadas, fundadores e fundadoras com as empresas que criaram. E a gente precisa entender isso para poder apoiar esse processo, que para fundadores e fundadoras é algo racional, mas é algo que eles sentem muito, que não é fácil um processo sucessório. Por isso a importância que a gente fala do planejamento. O professor Emerson falou que ele foi até para terapeuta e psiquiátrica para apoiá-lo nesse processo, porque não é fácil. Mas é importante que a gente pense nele. Temos que pensar também que a sucessão, aqui eu vou falar rapidamente de algumas etapas importantes do processo, que é estudar. Primeiro ponto, estudar, 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 estudar. Estudar mais um pouquinho, né, Alice? Quando eu encontro filhos que falam: abandonei a faculdade, eu falo: como que você quer ser alguém nessa história se você abandonou a faculdade? Se você não quer apresentar o mínimo de esforço diante do seu grupo empresarial. Eu não abro mão do estudo.
Temos que ter respeito às escolhas pessoais. Aquela velha história que os fundadores falam: meu filho, eu fiz tudo isso para você. Mentira, balela. Os fundadores fizeram para eles. Esse foi um sonho pessoal dos fundadores. Se não for o sonho dos seus filhos, deixe eles seguirem os seus sonhos. Porque a pior coisa do mundo é você trabalhar e passar uma vida com algo que você não sonhou. Uma vez eu encontrei, aqui no interior de São Paulo, encontrei um empresário de 50 e poucos anos, e eu conto a minha história, que eu saí do Diário do Comércio, etc. E ele, com lágrimas nos olhos, virou para mim e falou: eu não tive a sua coragem. Eu tomo remédio tarja preta, eu já tentei acabar com a minha vida, eu vivo em depressão, porque eu não tive a sua coragem. Então, não existe nada pior do que trabalharmos com aquilo que não amamos, que a gente não acorda com brilho nos olhos. Então, respeitemos as escolhas dos nossos filhos. Planejar e acompanhar o desenvolvimento de todos. Temos que ajudar nesse desenvolvimento dos membros das novas gerações. Eu acredito piamente nas experiências fora, na possibilidade de trabalhar em empresas que não são as nossas empresas. E com isso eu conto mais um caso. Eu trabalhava no Diário do Comércio, nós tínhamos um diretor de redação que não era da família, e lá na minha empresa a gente tinha 2 jornais diários. O Diário do Comércio econômico, político, gestão, e o Jornal de Casa, que era uma revista dominical gratuita aos domingos. Me formei, comecei a trabalhar nela, que era um jornalismo menos difícil, econômico. Mas com 6 meses eu descobri que trabalhar no Diário do Comércio me daria mais status. Então eu fui lá pedir ao Rui de Almeida, que era o diretor, para mudar de redação. E ele virou para mim e falou assim: Juliana, ok, quando a gente tiver uma oportunidade, eu te transfiro de redação. Falei: ótimo, justo. Contrataram o primeiro jornalista, não falaram nada comigo. Eu falei: especializado, de alguma área. Contrataram o segundo, não me chamou. Contratou o terceiro, eu fui lá na sala dele, bati. Falei: Gui, nós não fizemos um combinado? Não pense você que é filha do Marcílio, que você vai fazer o que você quer aqui dentro. Tive ódio, gente, mas ódio, bufava. Descia as escadas do prédio falando: vou sair daqui, vou trabalhar fora. E estava chegando o Canal 24, o canal de TV a cabo na época. Sou velha, tá, gente? Estava chegando TV a cabo em Belo Horizonte, fiquei sabendo que eles estavam procurando uma jornalista, fazendo teste com vários candidatos, fiz um teste, e eu lembro que era quem receber mais votos vai ganhar. Sentei à noite com o caderneta de telefone da minha mãe, liguei de A a Z para todo mundo que eu conhecia para votar em mim, ganhei a vaga e fui trabalhar com eles. Passou 2 meses, eu fui chamada para ir para a TV Bandeirantes, trabalhei na Bandeirantes, e eu lembro que o primeiro dia meu de trabalho foi no dia que Eduardo Azeredo, ex-governador de Minas Gerais, ganhou a eleição. E ele foi dar uma coletiva, fui eu cobrir a coletiva, começando, primeira vez que eu peguei no microfone. Na hora que todos os jornalistas ao redor acendem a luz, eu estendo meu microfone. Quando eu olhei para o lado, o repórter do Diário do Comércio. Gente, eu sou capaz de sentir o que eu senti. Eu olhei para ela e falei: aqui nós somos iguais, ombro a ombro. Eu não estou aqui porque eu sou filho do Marcílio. Eu sou aqui porque eu consegui esse emprego. E foram os 5 anos mais importantes da minha vida profissional. Foi onde eu ganhei autoconfiança, onde eu tive que dar conta de chefe chato, que eu tive segurança da minha competência, e mais, quando eu voltei para o Diário do Comércio, a forma como eles me tratavam era radicalmente diferente, porque agora sim eu era jornalista, aos olhos deles. Então foi uma das experiências mais importantes para mim. A gente aprende a trabalhar. Eu falo que membros de empresa familiar, quando trabalha na empresa da família, pensa: estou com sede, aparece uma água. É só a gente pensar que todo mundo faz. Então, a oportunidade de estar num lugar que você não é filha de ninguém, que você trabalha, aprende a trabalhar, cumprir horário, respeitar a regra, hierarquia, não vai passar ninguém, é extremamente importante na nossa formação. Fora o aspecto da autopercepção, da confiança, que também faz uma diferença absurda na vida da gente. Então eu acredito e defendo muito essa experiência.
Apresentar a estrutura da governança para que a gente possa compreender a hierarquia. Isso é uma das coisas muito importantes no ambiente da empresa familiar, respeitar a hierarquia. Apresentar e respeitar as regras que foram combinadas. Outro dia meu primo, que tem uma empresa familiar no Rio, me pediu ajuda. O sobrinho estava lá, começou a trabalhar lá, filho da minha prima. E ele falando comigo, Juliana, imagina, é uma universidade. E já imagina, Juliana, ele está aqui trabalhando, começou a trabalhar, ele entra na reitoria e senta na sala de reunião. E fica lá. Aí eu falei com ele, mas... 40 minutos, entendi, gente. Mas imagina, ele não pode ficar entrando. Eu falei, mas você combinou com ele a regra do que ele pode, do que ele não pode? Do que a outra sobrinha pode ou não pode? Não. Eu falei, então, como é que você quer que o menino adivinhe o que na sua cabeça pode? Senta e faz as regras. Combina o que pode e o que não pode, porque senão não tem jeito. Ninguém tem bola de cristal. E conversar, 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 conversar e conversar. Todos da família devem ser preparados para assumir o papel de acionista. Esse é outro ponto muito importante. Executivo, gente, a gente tem no mercado. Acionista, somos só nós. Então, eu saí do Diário do Comércio, mas no lugar de acionista sou eu. Eu não coloco outra pessoa. Então, nós temos que preparar a família para o papel de acionista. Temos que entender também que a gente tem a sucessão da liderança e a sucessão patrimonial, que é um assunto muito delicado e importante. A gente não gosta de falar de dinheiro. Nós não temos a cultura de falar sobre patrimônio e dinheiro nas nossas famílias. Só que, infelizmente, se a gente não falar disso, nós não vamos cuidar bem do nosso patrimônio. E para isso eu vou citar um caso, que é de um colega meu advogado. Ele conta que uma vez ele teve um cliente no Nordeste, plantador de cacau, que tinha uma filha única, adulta, executiva, e uma neta de 10 anos. Na época do Collor, vocês lembram? Com a ameaça de aumentar o ITBI, um contador, com todo respeito a contadores presentes, mas um contador orientou esse executivo a passar todo o patrimônio para a filha dele antes, né, de falecimento, não ter que abrir inventário. E aí esse executivo passou todo o patrimônio para a filha. Um sábado de manhã, essa filha resolveu visitar as plantações. Dia bonito, sábado, ensolarado. Ela chamou a filhinha dela para ir com ela nesse passeio. Entraram na caminhonete e foram visitar as plantações. Só que no meio do caminho tinha uma pedra. Ela capotou o carro. Essa filha executiva morreu na hora. Para quem passa o patrimônio dela? A neta não chegou no hospital com vida, morreu 45 minutos depois. Para quem passa o patrimônio da neta? Para o pai. Uma briga litigiosa de divórcio na justiça. Vocês entenderam? Em uma hora, esse executivo perdeu a filha, a neta e toda a empresa e o patrimônio dele. Em uma hora. Por quê? Porque o advogado não colocou a cláusula de reverso. Que se tivesse no contrato, voltava tudo para ele. Então, primeiro, pensar nesse assunto é fundamental. De novo, a gente não gosta de falar disso, mas eu afirmo para vocês, quando a gente tem pai e mãe vivos, a gente respeita o que eles querem. Quando o primeiro falece, a cadeira balança. Quando os dois falecem, a cadeira cai. Nós precisamos estabelecer o que nós queremos no que diz respeito ao patrimônio com a gente, com vocês vivos. Vocês ditam as regras, vocês falam o que vocês desejam, como nós queremos que essa sucessão patrimonial ocorra. Não deixem para os seus filhos resolverem isso. Esse patrimônio foi construído com vocês, por vocês. Então, essa conversa é com vocês, porque depois ela é muito mais difícil. A sucessão, bom, para quem quiser, aqui é um e-book que eu tenho sobre sucessão, para quem quiser aprofundar o tema. Esse QR Code está em todas as telas, mas justamente para poder aprofundar um pouco mais no tema de sucessão empresarial, que é um dos assuntos que eu falo que é um dos mais delicados do ambiente da empresa familiar. Não é assunto para iniciante, é assunto para pós-graduação. Além disso, a convivência entre as gerações, que é um dos pontos também de muito conflito no ambiente da empresa familiar, mas precisamos entender que a gente precisa honrar o passado, mas
abrir os braços para a inovação. Na época da pandemia, foi um dos períodos que os jovens mais tiveram a oportunidade de mostrar, né, as habilidades tecnológicas que eles tiveram e contribuíram muito nas empresas familiares com toda a capacidade tecnológica que eles têm. E essa convivência foi muito saudável. Então nós precisamos, como eu disse, honrar o passado, mas estarmos abertos para as novidades. E os jovens, as novas gerações representam as novidades. A gente não continua sempre ganhando com o mesmo time, da mesma forma. A gente precisa, mudança é uma segunda certeza que nós vamos ter aqui, que o mundo é feito o tempo inteiro de mudanças. Então nós precisamos conviver com as gerações. Além disso também, outro ponto muito importante, como eu falei, é fazer os nossos combinados. De novo, o que é combinado não sai caro. Então, o que nossa família combina de que para a gente vale, é fundamental a gente registrar isso. Quem aqui tem acordo de acionista? Levanta a mão. 1, 2, 3, vamos lá, que sejam 20. É muito pouco para o tamanho desse auditório. Protocolo de família? Ninguém. O protocolo de família e o acordo de acionistas são documentos que vão regular a nossa relação com a sociedade e com a família. De novo, o que pode e o que não pode na nossa família. Tem coisas clássicas, sair para a vida política, vender cotas, política de distribuição de dividendos, como é que as novas gerações vão trabalhar na empresa, quem pode, quem não pode, se noras e genros podem trabalhar ou não trabalhar. Não, por favor. Guto, noras e genros. Então a gente precisa estabelecer os nossos combinados. Na minha família, por exemplo, permuta é uma moeda poderosa nos veículos de comunicação. Então quem pode usar permuta e não pode, em quais condições? Porque quanto era meu avô com os 6 filhos dele, ainda estava fácil deles conversar e resolver. Mas de novo, imagina 18 netos querendo viajar para a Disney com permuta. Não dá. Então a gente precisa estabelecer os nossos combinados. Quem pode trabalhar na empresa, quais condições? Não quero mais, vou vender minha participação, vou para a vida política, vou abrir uma empresa que vai ser fornecedora da nossa empresa. A minha namorada quer trabalhar na empresa. Quais são os nossos combinados? E se a gente não fizer os nossos combinados, considerando que a gente tem uma família com diferentes perfis, a gente não vai conseguir dialogar. Então a gente precisa hoje fazer os nossos combinados. Quanto antes, enquanto a gente senta numa mesa para conversar sem dificuldades. Chegando ao fim, educação. Eu não acredito no futuro da humanidade e da empresa familiar, da família empresária, sem educação. De novo, a gente tem vários programas para formação de executivos, mas a gente tem pouquíssimos programas para formação dos membros de uma família empresária. Acho que vocês vão concordar comigo se eu falar que todo fundador, fundadora é um perfil empreendedor. Vocês concordam comigo? Os fundadores e fundadoras são empreendedores por natureza. Agora eu pergunto para vocês, toda família é uma família empresária? Definitivamente não. Nós precisamos aprender a ser uma família empresária. Nós precisamos entender, aprender quais são os nossos direitos, deveres e obrigações. O que significa ser membro de uma família empresária? E é isso que eu defendo sempre, por isso da Escola da Família Empresária, onde a gente leva toda a família para participar de um programa educacional, para poder aprender o que é ser acionista. Tudo isso que nós falamos aqui, a gente traz para a sala de aula. O que é sucessão, o que é legado, o que é coesão, o que é pulverização do patrimônio, investimentos. Nós temos que entender esse lugar. Quais são as pessoas mais importantes para ir para a sala de aula? Minha prima médica, que vai ser acionista. No meu caso, vai ser a maior acionista individual no meu grupo familiar. E ela é médica, obstetra. Ela precisa de saber o que é. O que significa o CPF dela estar lá. Para o bem e para o mal. Porque são muitos riscos. Todos nós sabemos. Então, programas dessa natureza são extremamente importantes para a gente entender a nossa responsabilidade.
Lá na escola a gente tem o programa de formação da família empresária, onde a gente leva membros da família para participar. Outro dia eu tive uma família com 24 pessoas participando do projeto. Estou deixando aqui que empresas já participaram. Vocês acreditam que depois de 15 anos fazendo esse trabalho, finalmente minha família foi para a sala de aula? Nem acreditei. Foram 14 anos na Fundação do Cabral, não consegui levá-los, mas levei na Escola da Família Empresária, que é uma instituição exclusiva, dedicada às famílias empresárias. Vamos ter um grupo novo em Belo Horizonte e o primeiro grupo em São Paulo a partir de maio desse ano. Se alguém tiver interesse em conhecer mais, eu vou ter o maior prazer de estar com vocês e apresentar a nossa proposta, né, de formação dos membros da família. E eu afirmo sem medo, a família que começa o projeto é completamente diferente da família que termina o projeto. Pelo nível de amadurecimento, pelo nível de diálogo, pelo nível de capacidade. Vocês sentam em mesas redondas como vocês estão aqui e vão conversar sobre todos os assuntos que a gente fala, que eu trouxe aqui para vocês. E vocês vão conviver com outras famílias empresárias, o que faz toda a diferença. O que acontece na minha casa é diferente do que acontece na outra família. Essa troca de convivência entre famílias é fundamental. Enfim, qual que é a hora certa para começar? Essa é a grande pergunta. Quando, gente? Rubens Ometo, empresário, conversando com Abílio Diniz. Eu não sei se eu consigo pôr play aqui. Daniel vai me ajudar. E hoje eu dou aula na GV. Eu falo com meus alunos, eles têm uma curiosidade muito grande. Como é que eles devem se comportar, como é que devem se conduzir nas empresas familiares. Eu coloco claramente que eu tenho muita preocupação com a empresa familiar, muita preocupação. Porque se você tem a possibilidade de ter vários donos da família, a chance dessa família se desentender é enorme. E aí misturar família com empresa é o melhor caminho para destruir os dois. Mas, Abílio, aí tem um conselho que eu dou para todo mundo. As famílias e as empresas que sucumbiram ou perderam o terreno por causa disso, é porque o líder não teve a coragem de enfrentar o problema, não teve a coragem de colocar o dedo na ferida, não teve a coragem de organizar a sucessão dele da melhor. Claro, ninguém é Deus, você não consegue, daí se der para acontecer, esse negócio, você pega eu no meu caso, minha mãe era mais nova de 7 filhos, porra, eu saí lá, o caipirinha lá e fui. Então, esse negócio é... Mas você tem que enfrentar o problema para tentar minimizar. Temos que enfrentar o problema. E enfrentar é agora. Não deixem para depois o que vocês podem fazer hoje. É o que eu falei, o meu objetivo aqui é que vocês saiam daqui com algum incômodo. Algo que amanhã, quando vocês chegarem na empresa de vocês pensem, eu tenho que olhar isso, eu tenho que fazer isso. E ajam, façam. Não deixem para depois, porque, de novo, o sucesso das empresas familiares, o que faz vocês não caírem, ficarem nos 4% que chegam na 4ª geração, é resultado de atitudes que são tomadas hoje, agora, enquanto a gente pode fazer alguma coisa pela empresa. Não poderia deixar de terminar nossa conversa, mais 4 minutos, com esse vídeo que, quando eu fui convidada para vir aqui, eu lembrei, é um vídeo que me emociona muito, de uma família de origem japonesa, a Jacto, quem conhece, que é uma linda família empresária, com uma história maravilhosa, e como a cultura japonesa é uma cultura muito ritualística, né, eles fizeram um evento no processo sucessório deles, que é lindo, e eu gostaria de compartilhar com vocês. De fato, essa é uma noite muito especial. Estamos, na realidade, celebrando algo muito raro, algo que acontece a cada 30, 40 anos. E a gente está muito feliz de terminar esse ciclo, porque, na realidade, nós nos preparamos para isso. Sabe, existe uma maldição que diz assim: pai rico, filho nobre, neto pobre. Pelo menos na nossa família, essa maldição, se é que é uma maldição, esse é um ditado, ela está sendo quebrada nessa noite aqui. A primeira geração fechou com sucesso o seu ciclo. O Sr. Nishimura fez isso muito bem.
Hoje, a segunda geração está fechando com sucesso o seu ciclo. Quero convidar então a segunda geração, dizendo que nós estamos transferindo as responsabilidades, né, da segunda geração para a terceira geração, mas é um trabalho inacabado, ainda não está acabado. Nós estamos assim oficialmente, né, publicamente, transferindo a responsabilidade dos destinos dessa organização para a terceira geração. Nós queremos, nesse ato, abençoar a vocês. Abençoar significa liberar para prosperar. Senhor nosso Deus, colocamos humildemente na Tua presença para invocar a Sua bênção a esta terceira geração que está assumindo a sua função. Oramos para que o Espírito Santo esteja conduzindo suas ações, a fim de que sempre esteja em conformidade com a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Sintam-se abençoados. Eu queria dizer que é um momento muito especial para a nossa família, né? E gostoso, né, a gente chegar nesse momento aqui, um momento em que a gente, como família, está tão em paz e que a gente possa fazer uma transição dessa com um ambiente tão, eu acho que tão sincero como esse. O Keis chegou para mim agora há pouco, chegou e falou: "E aí, você está preparado?" Eu olhei para ele e falei: "Não, Keis, não tem como se preparar, né?" Como que você se prepara para calçar os sapatos? Os sapatos da segunda geração e da primeira. É uma grande responsabilidade, gente. Nós queremos agradecer primeiramente a Deus, que tem nos abençoado demais. Chegamos aqui, 70 anos de história. E uma história muito bonita, que vale a pena viver e batalhar por ela. Mas queremos dizer, fiquem em paz, fiquem tranquilos. Vocês fizeram com maestria e excelência a parte de vocês, e agora descansem, pois nós também faremos a nossa parte. Como disse a nossa saudosa vovó, vejo a determinação do Giro, igual a do pai, e tenho a sensação de leveza a saber que o trabalho do pai vai continuar. O trabalho vai continuar. Muito obrigado, segunda geração. Maravilhoso, não é, gente? Eu já assisti mais de 50 vezes, mas eu me emociono todas as vezes. Honra, legado, respeito, orgulho, rituais. Isso é um verdadeiro legado, que não é só o patrimônio, é muito mais, é uma riqueza muito maior de família, né, de respeito, de história. E isso a gente constrói fazendo tudo que eu falei, porque é da forma como a gente constrói esse ambiente de uma família empresária. Eu não tinha como não trazer para vocês isso, porque justamente por ser uma empresa, né, da cultura japonesa. Essa é uma pesquisa que foi feita com empresas de mais de 100 anos, centenárias, o que elas têm em comum. Uma visão de futuro compartilhada, uma empresa profissionalizada em termos de estratégia, pessoas, processos, uma família orientada para a governança na tomada de decisões, respeitando seus fóruns e seus escalas de poder, e herdeiros qualificados para o papel de futuros acionistas, muito tão importante quanto bons executivos. Isso é o que elas trazem de comum.
Bom, qual a família empresária que vocês estão construindo para o futuro? Não deixe que a empresa fique à mercê da família, é o contrário. A família tem que estar a serviço da empresa. E para a gente ter projetos empresariais longevos, é essencial que a gente tenha famílias empresárias bem preparadas, qualificadas para honrar os legados que nós construímos com nossas empresas familiares. Queria agradecê-los, é uma honra estar aqui, o tempo é curto, muita coisa para conversar, mas como eu disse, espero que vocês durmam com algum bichinho provocando vocês para pensar algo e que amanhã vocês possam fazer algo diferente na família empresária de vocês. Muitíssimo obrigada.